Sejam todos bem-vindos ao canal Humanas Ensina. Eu sou a acadêmica Stephanie Oliveira da Silva, da Universidade Estadual de Roraima, campus Rorainópolis. E no vídeo de hoje iremos falar sobre o que é história. A história é a ciência responsável pelo estudo dos acontecimentos passados. Esse estudo, porém, é realizado de maneira crítica e acompanhada por um forte apoio teórico e metodológico. Sendo assim, o trabalho do historiador consiste em realizar uma análise crítica do seu objetivo, de forma a estruturar uma conclusão sobre os acontecimentos que estão sendo estudados. A palavra história, ela é originária do grego, que por sua vez significa aprendizado, o que nos leva a concluir por meio da expressão grega que o conhecimento histórico só é obtido por meio de estudos e da investigação. Assim, podemos concluir que é por meio de estudo histórico que o ser humano norteia-se no tempo e o espaço, e assim consegue compreender sua própria realidade. A história, enquanto ciências, é o campo de estudo do ser humano, que surgiu na Grécia Antiga, e Heródoto é considerado seu pai. Esse título a Heródoto deu-se pelo fato de que ele foi o primeiro a identificar a história como um campo de pesquisa e estudo. Heródoto também é conhecido por ter sistematizado parte da história de gregos e egípcios. Uma das maiores contribuições de Heródoto foi seu relato a respeito do conflito que aconteceu entre gregos e persas, conhecido como Guerras Médicas. Outro grego que elaborou um importante registro histórico foi Tucídides. Este foi um dos primeiros a utilizar um método para reconstruir e analisar acontecimentos passados. Agora iremos falar sobre a periodização histórica. O passado da humanidade ele se divide em dois grandes grupos, a pré-história e a história. Vamos começar falando sobre a pré-história. Que a pré-história ela foi o período que se inicia com o surgimento do ser humano anterior à escrita, inventada na Mesopotâmia há cerca de 4.000 anos antes de Cristo, caracterizada-se pelo nomadismo e atividade de caça. Surge a agricultura e a pecuária, as quais levaram os homens pré-históricos ao sedentarismo e à criação das primeiras cidades. A pré-história ela se divide em três períodos, sendo eles o Paleolítico, o Neolítico e Idade dos Metais.
período da pré-história que iremos falar vai ser sobre o Paleolítico, que ele é também conhecido como Idade da Pedra Lascada. Este nome é decorrente de uma habilidade desenvolvida pelos primeiros seres humanos na produção de ferramentas e instrumentos de trabalho. Para usar as pedras como objetos cortantes, utilizados para diversas atividades cotidianas, as pessoas desse período batiam uma pedra na outra com o objetivo de lascar uma delas e assim conseguir criar uma lâmina rudimentar, utilizada para cortar ou raspar. Com essas pedras podiam construir machados e outros instrumentos. Eram utilizados ainda ossos e dentes de animais como ferramentas. Aqui na imagem, como podemos ver, está ensinando como os homens da idade da pedra faziam seus machados de mão, que era o primeiro passo. O processo começava com um grande fragmento de pedra, depois o fragmento era moldado grosseiramente com um martelo de pedra. Terceiro passo, com outro martelo de madeira, pedra ou chifre, moldavam-se a ponta e os cantos. E o quarto passo os cantos eram aparados com um pedaço de pau pontudo em movimento de dentro para fora. E pronto, o machado de mão está pronto. Os seres humanos desse período eram nômades, não se fixando por muito tempo em um mesmo lugar. Viviam de coleta de frutos e raízes, além de pesca, caça e a busca de carcaças animais deixadas por outros carnívoros. Às vezes, esse período ele é referido como sendo os homens das cavernas, em virtude de as pessoas utilizarem cavernas em rochedos como os locais de proteção. Mas eles não habitavam na entrada das cavernas, em virtude de alimentação e perigo que tais lugares poderiam representar para os ancestrais das pessoas modernas. Foi no Paleolítico que as pessoas passaram a desenvolver a habilidade de controlar o fogo, utilizada para o aquecimento, proteção e cozimento de alimentos. Mas tais habilidades somente se fizeram sentir no período final do Paleolítico. Além disso, nesse período, os primeiros bandos e as primeiras habitações foram sendo construídos a partir de roupas criadas de pele de animais, que também foram confeccionadas a partir desse período. Teve início também a produção artística dos seres humanos, principalmente através das chamadas pinturas rupestres, imagem de animais, homens, mulheres e crianças, além de cenas de caça, era o tema das pinturas. Agora iremos falar sobre o Neolítico. O Neolítico significa pedra nova ou ainda idade da pedra polida. Tais denominações indicam que as divisões nesse período da existência humana foram feitas a partir do desenvolvimento de artefatos produzidos pelos homens, bem como pelo desenvolvimento de algumas práticas referentes à sua ação sobre a natureza.
O fato de utilizar artesanato construídos a partir de pedras polidas dava maior precisão ao corte dos instrumentos de caça, pesca e também de utilização cotidiana. A maior parte dos artefatos eram feitos também de ossos de animais e marfim, chegando ao final do período ao desenvolvimento de artefatos de metal. Além do tipo de artefato, que é geralmente utilizado como marco divisório entre o Neolítico e o Paleolítico, o período antecedente é a chamada Revolução Agrícola. Tal revolução não teria ocorrido rapidamente, como é comum pensar quando se refere ao termo revolução. Essa revolução agrícola do Neolítico teria sido um longo processo de desenvolvimento da agricultura por parte das pessoas que viveram nesta época. Essa revolução compreendeu a capacidade de perceber os fenômenos naturais, elaborando teorias de causa e efeitos, principalmente a partir da observação de alguns fenômenos como a germinação. Não houve também uma mudança brusca de passagem da fase caça e coleta para a agricultura, havendo uma simultaneidade entre ambas as práticas. Mas uma das principais mudanças da Revolução Agrícola do Neolítico foi o começo da sedentarização, quase não sai o nome, das pessoas em locais determinados para a espera do processo de produção dos alimentos, compreendendo o preparo do solo, a semeadura e a colheita. Os impactos nas organizações sociais ocorreram principalmente na divisão do trabalho, de acordo com os sexos e com a necessidade de guardar os alimentos, o que ocasionou o desenvolvimento da cerâmica e da domesticação dos animais. Embriões de organizações de clãs, as grandes famílias surgiram no período. Habitações foram sendo construídas próximas umas às outras para auxiliar na defesa contra humanos rivais. Muros e cerca de proteção foram criados, sendo ainda desenvolvidas técnicas mais avançadas de agricultura, aumentando aos poucos os excedentes agrícolas. Seleções de espécies e vegetais foram também realizadas, o que auxiliou o aumento populacional. Os novos meios de transporte também foram desenvolvidos, como barcos, jangadas e botes, o que possibilita a pesca em rio, lagos e mares. Por volta de 6.000 e 5.000 anos antes de Cristo, o metal começou a ser empregado em algumas aldeias. Inicialmente, ele passou-se a produzir o cobre, posteriormente o ferro. Com isso, desenvolveu-se uma rústica prática, impulsionando o desenvolvimento da prática do artesanato e a facilitação da prática agrícola. A defesa contra grupos opositores também ganhou força com as novas armas desenvolvidas a partir dos metais. Não há como estipular uma data prevista para o fim do Neolítico, já que muitas das características do período até tempos recentes ainda eram verídicas. Mesmo com a adoção da escrita como possível marco divisor, gera controvérsias, pois coloca a invenção da escrita como uma causa de mudanças socioeconômicas, quando possivelmente teria sido uma consequência de longos processos históricos. E aqui nessa imagem podemos ver uns resquícios de um santuário do período neolítico, na Turquesa.
Agora iremos falar sobre o último período da pré-história, que é a Idade dos Metais. Essa Idade dos Metais, ela herdou as contribuições das fases anteriores, principalmente do Neolítico, que tantas transformações vivenciou. O surgimento da agricultura propiciou, quase não sai essa palavra, a sedentarização dos hominídeos. Muita palavra difícil. Eles deixaram de se deslocar de uma região para outra e começaram a morar em um único lugar. Além disso, o surgimento e o controle do fogo contribuiu também para o uso dos metais. A Idade dos Metais ocorreu em 6.000 anos antes de Cristo e foi marcada pelo surgimento das primeiras cidades. A produção agrícola aumentou e, consequentemente, a população. Os metais começaram a ocupar espaço como instrumento de trabalho dos hominídeos, e o fogo, além de aquecer, iluminar a noite e assar os alimentos, ele passou a fundir os metais e ajudar na fabricação de armas e outros objetos. As atividades do dia a dia se tornaram mais eficientes. Outra característica importante da Idade dos Metais foi o surgimento do artesão. Esse trabalhador era responsável por utilizar os metais na produção de artefatos, que era uma atividade especializada e que exigia qualificação. Ao longo do tempo e com o desenvolvimento dos primeiros grupos humanos, as relações sociais se tornaram mais complexas e a divisão do trabalho era feita a partir das mudanças ocorridas nesse último período da pré-história. Não era apenas um aglomerado urbano que usava os metais, e sim vários grupos, o que resultou no aumento de guerras entre povos e cidades. As disputas por terras férteis para a prática da agricultura e as rivalidades entre os grupos fizeram com que conflitos acontecessem com mais frequência. Nesse contexto, em vez de armas fabricadas com ossos e dentes de animais, optou-se pelo uso de armas de metais. A historiografia divide a Idade dos Metais em 3 fases de acordo com o tipo de metal utilizado, que são as idades do ferro, do bronze e do cobre. Bom, a Idade do Ferro se refere ao período da história em que os seres humanos aprenderam a extrair e utilizar o ferro. Assim, com a extração do material, artesanatos como armas feitas de ferro começaram a ser fabricadas. Nesse sentido, com a descoberta da utilização do ferro, novas formas de funcionamento da humanidade começaram a ser desenvolvidas. Isso porque os seres pré-históricos aprenderam como manusear o material. Assim, aprenderam a criar ferramentas necessárias para o cotidiano. De acordo com registros, a Idade do Ferro durou aproximadamente 1.200 anos antes de Cristo a 550 antes de Cristo. Dessa forma, dentre as técnicas desenvolvidas no período estavam a prática de fundir o minério de ferro,
Além disso, a remoção de impurezas e a regulação da quantidade de carbono. Os seres pré-históricos utilizavam, de acordo com registros, pedras para a construção de artefatos de caça e outros tipos de ferramenta. Posteriormente, essas técnicas foram evoluindo para a utilização de cobre e de bronze, que logo esses períodos antecederam a Idade do Ferro, que vamos falar mais para frente sobre a Idade do Cobre e do Bronze. Dessa forma, a Idade do Ferro, apenas teve início quando as técnicas de extração do ferro a partir do fogo foram desenvolvidas. Assim, descobriu-se que o ferro era a melhor forma para a manutenção de artefatos de caça. Isso porque consistia em um material mais resistente e duro. Nesse sentido, as descobertas sobre a utilização do ferro logo se espalharam por países do Oriente Médio, como o Egito e a Grécia, e em seguida a África Ocidental, Europa e Ásia também se beneficiaram com a Idade do Ferro. Os instrumentos desenvolvidos a partir do derretimento do ferro propiciaram diversos avanços na vida das pessoas. Isso porque materiais de maior resistência foram construídos na agricultura, intensificando as produções. Além disso, caçar se tornou mais rentável com ferramentas resistentes e sólidas. Outro ponto importante foi o fortalecimento dos exércitos com a construção de armas a partir do ferro. Assim, os confrontos tornavam-se mais fáceis se comparados a outros períodos. A força adquirida pelos exércitos tornava reis e tropas cada vez mais resistentes e poderosas. Apesar da Idade do Ferro ter sido registrada em diferentes partes do mundo, na América não havia registro dessa utilização. Assim, não há comprovação de que o ferro foi utilizado nas terras americanas antes da chegada dos europeus no continente. Entretanto, apesar do fim do período, o ferro não deixou de ser utilizado na fabricação de diversos utensílios. Agora iremos falar sobre a Idade do Bronze. Foi um período que ficou conhecido pelo desenvolvimento de ferramentas e utensílios feitos com bronze, como matéria-prima. O bronze é a liga metálica feita a partir da junção de cobre com estânio, que resulta em um material resistente e ótimo para a produção de ferramentas. Esse período compõe o que chamamos de Idade dos Metais, subdividida entre a Idade do Ferro, que já citamos anteriormente, e a Idade do Bronze, e a do Cobre, que vamos falar mais pra frente. Antes dos domínios dos metais, os homens e mulheres utilizavam a lapidação de pedras para produzir seus utensílios para uso cotidiano. Aproximadamente em 6.500 anos antes de Cristo, com a descoberta do cobre, os humanos passaram a utilizar os metais para a produção de ferramentas e instrumentos, modificando as formas de viver e sobreviver no mundo. O domínio dos metais iniciou-se no Oriente Próximo e espalhou-se pela Europa. O bronze foi uma grande descoberta, pois era mais duro e mais resistente que o cobre, que vamos citar mais para frente, fazendo com que seus instrumentos tivessem uma durabilidade maior. O início
da Idade do Bronze ocorreu tanto na Grécia como na China por volta de 3.000 anos antes de Cristo, mas também se desenvolveu em outros locais, como a Mesopotâmia e o Egito, marcos das civilizações antigas. O processo do domínio da liga metálica é marcado por rupturas e permanências, por mais que houvessem o domínio de metais. O uso de utensílios em pedra foi bastante comum por muito tempo. O domínio de uma técnica não envolveu o fim da outra. Pedras e metais estiveram presentes na vida dos homens e mulheres, e assim a substituição da pedra pelo bronze se deu de forma processual. O manuseio das ligas metálicas fez com que as pessoas passassem a trabalhar com os metais, e a atividade dos metalúrgicos que marcam o início da Idade do Bronze, pois dominaram a técnica de misturar o estânio com o cobre, formando a liga metálica, que denomina o período. Essa atividade esteve presente em relações comerciais que envolviam, além dos metalúrgicos, artesãos e produtores que se encontravam nas cidades para realizar a troca de suas mercadorias, assim ferramentas e utensílios em bronze foram difundidos, assim como seu uso. Outro ponto interessante do manuseio de ligas metálicas com o bronze é o estânio, que é o fato deles terem sido fabricados conscientemente, o que demonstra que os homens e as mulheres deste período intencionalmente fabricavam bronze, sabendo de sua durabilidade e qualidade para os metais que produziam. O fábrico do bronze envolvia a extração de estânio, que devia ser fundido separadamente, depois adicionado ao cobre e por fim derretido em forno mantido por carbono. A adoção do bronze em diversas culturas se deu em diferentes tempos, ou seja, nem todas as culturas dominaram o bronze ao mesmo tempo. Se na Ásia Central seu domínio se deu por volta de 2.000 anos antes de Cristo, na porção ao sul do Saara, do continente africano, o domínio do bronze não ocorreu, e a transição da Idade da Pedra se deu diretamente para o domínio do ferro, sem a experiência com o bronze entre elas. Assim, o local e o tempo não foram sincrônicos no processo de conhecimento e do domínio dos metais. Desta forma, pode-se compreender que a chamada pré-histórica em nada tem a ver com aquilo que é anterior à história, mas sim é somente a experiência de homens e mulheres que precederam a escrita. Mas não só de escrita a história dos homens e mulheres na Terra é feita. Seus vestígios, como os deixados na Idade dos Metais, são testemunhos das ações humanas também. Agora iremos falar sobre a Idade do Cobre. O cobre ele foi o primeiro metal a ser encontrado e utilizado para a produção de ferramentas, utensílios e armamentos. Gente, ignorem o barulhinho de chuva, tá? O domínio do fogo desde o Paleolítico foi crucial para a sobrevivência humana, além de proteger do frio. A possibilidade de cozinhar alimentos evitou a contaminação pelo apodrecimento de carnes e vegetais. Mais do que isso, o fogo foi utilizado para a produção de ferramentas em metais a partir do processo de fundição. Inicialmente, o cobre era moldado a frio, com o uso de martelos que davam a forma
Ai, hoje eu tô que tô, tem palavras que não querem sair, que davam a forma necessária, né? Com a metalúrgica, a produção de utensílios para o cotidiano se intensificou, mas os produtos feitos a partir de outras matérias-primas, como madeira, por exemplo, não deixaram de existir. Assim, artefatos próprios para o dia a dia, como vasilhas e potes para armazenar comida. Essa foi uma prática que permitiu a garantia de alimentos por mais tempo por uma comunidade e o consequente crescimento populacional. Para se ter dimensão, as produções em metais ocupavam várias esferas da vida humana. Além dos utensílios para guardar alimentos, foram produzidas armas para a caça a animais e para a defesa dos grupos, tendo em vista que muitos deles entravam em conflitos. Ferramentas próprias para a agricultura, como as enxadas. Tudo isso possibilitou, além do crescimento populacional, o desenvolvimento de ofícios. Dada a complexidade da extração de minerais e da sua transformação em materiais úteis para os grupos humanos, pode-se perceber que foi necessário mobilizar um conjunto completo de conhecimentos, como, por exemplo, conhecimento do campo da geologia, ao localizar e identificar os minérios, e do campo da química, para desenvolver e conseguir reduzi-los no processo de fundição. Tudo isso nos mostra o quanto era preciso dominar e desenvolver conhecimentos para produzir materiais em metais. A divisão pré-histórica em diferentes idades demonstra diferentes etapas econômicas, e para cada uma delas há uma nova forma econômica. A divisão pré-histórica em diferentes idades demonstra diferentes etapas econômicas, e para cada uma delas há uma nova forma econômica de organização das sociedades. O domínio do bronze, por exemplo, envolveu a existência de locais especializados para a fundição e desenvolveu provavelmente um comércio bastante desenvolvido. Além disso, para que um grupo da sociedade pudesse se dedicar à extração de minério, foi preciso que o grupo já estivesse em um estágio avançado, no sentido de conseguir produzir excedentes alimentares. Só assim, um grupo poderia se dedicar a outra atividade, que não fosse a produção de alimentos para a sobrevivência. Além disso, transportar os metais das encostas das montanhas, onde os metais são mais facilmente encontrados, exigia um trabalho organizado e dedicação. Tudo isso indica a formação de cidades populosas que atingiram um nível considerável de complexidade, desenvolvendo atividades secundárias e comercial. E com isso, encerramos o período da pré-história. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E aproveite e já ative o sininho das notificações para ficar atento aos próximos vídeos. Obrigado a todos que assistiram até aqui.